Olá, tudo bem? Eu sou a professora Márcia, de Matemática da Escola Carolina Dantas. Estou aqui para mais uma aula com vocês agora de trigonometria, tá bom? Nós vamos ver agora as relações trigonométricas. Então agora, e trabalhando no triângulo retângulo, tá? Então agora nós vamos trabalhar com lados e ângulos do triângulo retângulo. Lógico que no triângulo retângulo a gente lembra do Teorema de Pitágoras, que poderemos usar também. Lembrando da primeira formulinha de Teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Bom, aqui eu coloquei, ó, desenhei para vocês aqui um triângulo retângulo, tá? Coloquei os vértices A, vértice B, vértice C. E o ângulo A é o ângulo de 90 graus, por isso que é um triângulo retângulo. E coloquei aqui também o ângulo B e o ângulo C. Logo, o ângulo C, o ângulo B e o ângulo de 90 graus, a soma desses três ângulos tem que dar quanto mesmo? 180 graus. Então, vamos a algumas definições aqui. Lembrando que no triângulo retângulo, esse lado inclinado, que é o lado maior do triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo reto, se chama hipotenusa. Isso você já se lembra, a gente já estudou aqui, tá? Hipotenusa. O B e o C são os catetos. Olha, hipotenusa e os catetos, tá? Os catetos formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui tem algumas definições que eu coloquei aqui para você. Os ângulos são os ângulos de 90, o ângulo B e o ângulo C. O A é hipotenusa, para lembrar, e B e C são os catetos. Agora, na parte de trigonometria, esses catetos aqui têm alguns nomes específicos, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, um triângulo retângulo e peguei, vou analisar primeiro o ângulo B. Depois eu desenho outro triângulo, tá? E coloquei o ângulo C. Vamos estudar agora as relações métricas, tá? Então, nós vamos especificar cada um deles aqui. Então, vamos lá. Tem o triângulo retângulo, hipotenusa A, catetos B e C. Eu vou analisar somente o ângulo B nesse triângulo aqui. Então, para o ângulo B, quem é o A? O A é a hipotenusa. Sempre vai ser hipotenusa. Hipotenusa é sempre inclinada. Então, é a hipotenusa. O B e C são catetos, não é isso? Agora, dá uma olhadinha no B, no ângulo B. Quem manda agora é o ângulo B. Sempre analisando o B. Por isso que eu destaquei o ângulo B num triângulo e o ângulo C no outro triângulo. Que cateto é esse daqui, ó? Esse cateto é o lado oposto ao ângulo B. Então, esse cateto aqui, ele está oposto ao lado B. Então, ao ângulo B. Então, esse Bzinho aqui se chama cateto oposto. Oposto ao ângulo B, olhando sempre para o B. Então, o A sempre vai ser hipotenusa inclinada, sempre vai ser hipotenusa. Agora, esse B em relação ao ângulo B, esse Bzinho, que é o lado em relação a esse B, você já sabe que é cateto. Mas que tipo de cateto é? Ele é cateto oposto ao ângulo B. Czinho agora olhando para o B. Esse lado Czinho, que você sabe que é um cateto, que tipo de cateto é esse? Então, se o Bzinho é um cateto oposto, o Czinho ele está do lado do ângulo B. Então, é o cateto adjacente. Então, é o cateto adjacente. Tá? Então, ângulo B, na frente, cateto oposto, do lado, cateto adjacente, tá? Então, vamos lá. Então, o Bzinho é o cateto oposto em relação ao ângulo B. E o Czinho é o cateto adjacente. Adjacente é do lado, tá? Agora, peguei aquele triângulo, só vou olhar para o ângulo C. Então, para o C. Então, vamos lá. Sei que o A é hipotenusa sempre. E você sabe que esses dois são os catetos, não é isso? Mas que cateto é? Vamos olhar para o ângulo C, tá? O ângulo Czão aqui, ó, C maiúsculo, tá? O ângulo C, este cateto que está na frente dele, que está do outro lado, se chama cateto oposto. Então, o Czinho é o
cateto oposto. O cateto oposto, ele está do outro lado, está do lado oposto. Então, olhando C, o cateto oposto, esse aqui é o cateto oposto, que está do outro lado. Agora, esse Bzinho em relação a C, está do lado do C. Então, ele é o cateto adjacente. Então, vamos lá. A sempre hipotenusa, olhando o Czão, tá do lado, é o cateto adjacente. Tá na frente, cateto oposto. Isso vai depender do ângulo, se ele está aqui no vértice de cima ou aqui embaixo, tá bom? Vamos prosseguir então agora. Então, agora nós vamos ver as relações trigonométricas, tá? São 3 relações trigonométricas que tem. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a tradução dessas formulinhas que vocês vão ter que memorizar. Lembrando que essa parte de trigonometria, gente, é uma introdução que vocês vão ver bastante no ensino médio, tá? Nós estamos vendo aqui somente uma pequena introdução, tá bom? Então, a primeira relação tá aqui, vou traduzir. Sem de alfa. Alfa é uma letra grega, tá? Alfa, beta, gama, isso vocês já ouviram falar. Então, alfa, tá? 100. Então, aqui é seno de alfa. 100 é seno, então seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, relações trigonométricas, a primeira. A segunda, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Márcia, é difícil de gravar? Não é difícil de gravar. Dá uma olhadinha para tangente. Lembra, associa alguma coisa. Olha, coca, tangente é coca. Coca, olha o seno. Coípe, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, caípe, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, o có é o seno e o cá é o cosseno, tá? A gente vai falar bastante dele, então vocês vão gravar. Principalmente a tangente, que é coca, tá? Cateto oposto, cateto adjacente. Tá? Então, vamos usar. Como é que a gente vai usar essas 3 relações? Uma das maneiras é, eu dei um triângulo retângulo para você e eu quero que a gente calcule a relação seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, tá? Depois eu vou também colocar o ângulo beta aqui para vocês, mas vamos achar o alfa primeiro. Eu quero o seno, cosseno e a tangente. Olha, seno, coípe, para gravar só, tá? Cosseno, caípe e a tangente é coca. Então, primeiro vamos achar a relação seno. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, primeira coisa, olha o triângulo retângulo. Eu tenho o ângulo, eu tenho o quê? Lembra? Isso aqui, ó. Lembra? Forma até a letra L. São os catetos. E o lado inclinado é a hipotenusa. Não tem hipotenusa. E agora? Vamos achar a hipotenusa. Não é verdade? Como é que a gente acha hipotenusa num triângulo retângulo? Já que eu tenho a medida dos 2 catetos? Pitágoras, teorema de Pitágoras. Muito bem, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Vou precisar pedir ajuda para ele. Quem é o A? Não sei, não tem. Posso chamar de X ou simplesmente colocar A mesmo, tá? O A, que pode colocar o B e aqui o C, tá bom? Então, o meu A, chamei de A mesmo, então vai ficar A elevado ao quadrado, o B, para mim, é o 3 ao quadrado, e o C é o 4 elevado ao quadrado. Aí a gente resolve a potência, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, aí eu faço a soma dessas duas parcelas, 9 mais 16, 25, quero saber o valor de A, operação inversa da potência, você já sabe que é a raiz quadrada de 25, o A vale 5, tá? Então, só para lembrar, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é um famoso triângulo de Pitágoras, é 3, 4, 5, não esqueça, 3, 4, ou só pode ser 5. Nós calculamos aqui. Já que eu achei o valor da hipotenusa, que é o 5, podemos já achar a função seno. Então, vamos lá. Então, seno de alfa é o cateto oposto. Olha para o alfa. Qual é o cateto oposto? O oposto está na frente, está do outro lado. Olha só.
cateto oposto é o 3, então 3 é o cateto oposto. E quem é o 4 em relação ao alfa? Tá do lado, é o cateto adjacente e o azinho, nossa amiga, hipotenusa. Então, cateto oposto na frente, cateto adjacente do lado e hipotenusa. Então, meu cateto oposto é o 3 e a minha hipotenusa é o 5. Então, o seno de alfa deu 3/5 ali, tá? Agora, o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, olhando para o alfa, porque é o ângulo que eu quero. Cosseno é cateto adjacente, então o adjacente está do lado. Quem é o cateto adjacente? É o 4. Quem é hipotenusa? É o 5. Tá aqui, então, o cosseno do ângulo alfa é 4/5. Não sei quem é alfa, futuramente vai ter valores ali. Tangente de alfa. Tangente de alfa é coca, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai dar 3/4, tá? Agora eu vou colocar para vocês o ângulo beta aqui, um outro ângulo aqui para a gente analisar também, seno, cosseno e tangente. Então, agora, como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui, eu já coloquei o ângulo beta, tá bom? Aqui tem o ângulo alfa, que nós analisamos o seno, cosseno e a tangente, tá? Agora nós vamos olhar somente para o ângulo beta. Vamos ignorar esse alfa aqui, tá? Vamos ignorar, tá bom? Então, eu vou colocar depois, eu vou apagar agora, mas depois eu coloco. Por que você vai apagar por enquanto? Porque eu já achei que eu queria dele, tá bom? Então, agora eu só vou olhar o alfa para não fazer confusão aqui. Vocês já vão entender o porquê. Então, quem manda é o beta agora. Quem manda é o beta. Então, vamos lá. Seno de beta. O seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra? Seno é sempre coípe. Seno é cateto oposto. Olha para o beta. O beta está aqui. Qual é o cateto? Bom, outra coisa. Aqui hipotenusa A, cateto e cateto. Lembrando que o cateto forma a letra L aqui, ó. Cateto forma o ângulo de 90 graus. Isso é sempre, tá? E hipotenusa inclinada sempre também. Então, vamos lá. Então, olhando para o beta, cateto oposto, o seno é cateto oposto. Então, vamos lá. Olha para o beta. Qual é o cateto oposto? O cateto oposto do beta é o 4. É o que está na frente, está do lado oposto, que está na frente. Então, beta, qual é o cateto que está na frente dele? É o 4. Então, vamos fazer a continha agora lá, substituir. Então, seno do ângulo beta, cateto oposto, olha só, cateto oposto é o 4. E quem é hipotenusa? A hipotenusa não muda, é o 5, tá? Era sempre inclinadinho. Agora o cosseno do ângulo beta. Cateto adjacente, olha para o beta. Se esse aqui é o cateto oposto, adjacente é o que está do lado, tá? Cateto e cateto. Esse aqui é o cateto oposto do beta. E quem é o 3 aqui é o cateto adjacente, tá? Ele tá do lado do ângulo. Então, meu cateto adjacente é o 3. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é hipotenusa? Hipotenusa é o 5. Tá bom? A resposta vai depender do ângulo, da posição do ângulo. Agora, a tangente. A tangente não é coca? Então, tangente é coca. Olha, é có. K, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou colocar aqui do lado. A tangente do ângulo beta, cateto oposto, 4. Cateto adjacente, aqui está do lado, 3. Então, eu deixei esse daqui. Então, agora eu vou colocar aqui o alfa. Vou apagar esse cateto oposto aqui. Vou apagar o cateto adjacente aqui. Mas vou deixar a hipotenusa. A hipotenusa serve tanto para o alfa como para o beta. Dependendo da posição do ângulo, esse 4 foi cateto oposto e ele foi cateto adjacente também. Em relação ao alfa, olha, só vou falar aqui do seno. Em relação ao alfa, olha para o alfa. Cateto oposto é o 3, né? Olha só,
seno de beta, cateto oposto, olha para o beta, é o 4. Então, dependendo, por isso que eu apaguei. Agora eu vou deixar tudo juntinho, tá? Agora nós vamos fazer uma aplicação numa atividade, tá bom? Bom, então vamos fazer agora uma aplicação em exercícios, tá? Primeiro, calcule x nos triângulos, tá? Então, dei aqui 3 triângulos retângulos, tá? Coloquei o x, coloquei o número e coloquei um ângulo aqui, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para uma próxima aula, nós vamos ver uma tabelinha de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Por enquanto, como a gente não viu ainda, eu vou dar para vocês quem é o seno de 30, quem é a tangente de 45 e o cosseno de 60 graus, que é o que eu vou usar aqui, tá bom? Então, vamos analisar cada um desses triângulos. Quem manda é o ângulo. Qual é o ângulo aqui? De 30 graus. É nele que você vai ter que olhar, tá? Então, olhei para ele. Vou analisar quem é quem aqui. Bom, o 6, inclinadinho, você já sabe que é a hipotenusa. Você já sabe que é hipotenusa. Então, o x só pode ser cateto. Mas que cateto é esse? Olha para o 30. O x está na frente do 30. O x está do lado oposto. Então, o x é o cateto oposto. Qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, eu vou usar somente o seno aqui. Então, seno do ângulo de 30 graus igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Não vou usar cosseno e nem a tangente, tá? Só vou usar apenas uma relação. Então, olho para o ângulo, hipotenusa, aqui, esses dois são os catetos. Esse cateto eu não dei, ótimo, mas esse cateto é o x, então esse cateto está do lado oposto ao ângulo, então é o cateto oposto. Então, o cateto oposto e hipotenusa é sempre seno. Eu falei para vocês, né, como a gente não sabe ainda o seno de 30, eu já dei aqui para você, seno de 30 é meio. Então, no lugar do seno de 30, você vai substituir pelo valor meio. Então, o seno de 30 foi dado no exercício, é meio. Cateto oposto é o x, então vai ficar x sobre a hipotenusa é o 6, tá bom? Agora é só multiplicar em cruz, tá bom? Então vai ficar x vezes 2, 2x, 1 vezes 6 dá 6, x igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Então, esse cateto aqui, esse daqui mede 3. Bom? Segundo exercício. Coloquei aqui, 45 graus é para ele que eu vou olhar, tá? Ele que eu vou olhar. Então, vamos lá. Só que você tá reparando que o triângulo tá virado aí, né? Mas não importa. Inclinado, Márcio, o lado inclinado é esse aqui. É não, tá? Tudo bem, pode ser até que tá inclinado, mas quem manda também é 90 graus, não é um triângulo retângulo? Lembra que eu te falei que o triângulo retângulo, ó, é formado pelos dois catetos? Então, esses dois aqui, o x e o 10, são os catetos. E a nossa amiga hipotenusa é essa daqui, que ele nem mencionou. Lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esses dois são os catetos. Que catetos são eles? Depende do 45. Então, vamos lá. O 10 está do outro lado do 45. Então, o 10 é o cateto oposto. 45 e o 10. E o x está do lado do 45. Se o x está do lado do 45, é o cateto adjacente, tá bom? Ó, na frente sempre é o oposto. Na frente é sempre o oposto. Do lado é o cateto adjacente. Qual é a relação que tem cateto oposto e cateto adjacente? Qual é a relação que tem a coca? A relação que tem a coca é a tangente. Então, a tangente de 45 graus igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E a gente não sabe quanto é a tangente de 45, mas eu dei para vocês agora. A tangente de 45 vale 1. Então, no lugar dessa tangente de 45, eu vou substituir por 1. 1 igual cateto oposto é o 10
e o cateto adjacente é o x. O que a gente faz agora? Mesma coisa do anterior, a gente multiplica e cruza aqui, ó, tá? Multiplica em x aqui, o cruza, 1 vezes x dá x, e 10 vezes 1 vai dar 10. Tá bom? Analisando um por um. Último triângulo aqui, ó. Então, aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, significa que esses dois são os catetos. E o 9 é a hipotenusa. Então, já sei que essa aqui é a hipotenusa. Este cateto não deu, mas este aqui ele deu. Então, ó, o x não está do lado do ângulo, então é o cateto adjacente. Ele não me deu o oposto, ele me deu o adjacente. Qual é a relação que tem cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, o cosseno de 60 igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 eu já dei para você aqui também. É 1 sobre 2 meio. Então, vou colocar a caneta preta aqui. Tá acabando. Cosseno de 60 é meio. Cateto adjacente é o x. E a hipotenusa é o 9. E a gente multiplica em cruz. Então, vai ficar x vezes 2 vai dar 2x. 1 vezes 9 dá 9. X igual a 9 dividido por 2, metade de 9 vai dar 4,5, 4,5. Tá? Então, nesse tipo de exercício, então a gente vai analisar quem manda é o ângulo, olhando para o ângulo, lembrando que no 90 graus são os catetos. Tá? E ver assim, na frente do ângulo é sempre cateto oposto, do lado do ângulo é sempre cateto adjacente, tá? Agora vamos ver apenas um probleminha. Bom, e o último exemplo agora, em forma de problemas. Vamos ver como é que pode aparecer aqui, né? Vamos lá. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo de 45 graus. Determine a altura dessa torre. Então, aqui tem a ilustração, tá? Aqui é a torre, aqui é o chão, logo aqui 90 graus, tá? Determine a altura da torre. Então, essa aqui é a torre, então isso significa que a altura da torre, a altura é sempre vertical, né, gente? Então, aqui é o x, tá? Determine a altura da torre, é o x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o x, eu tenho 40 metros e tenho 45 graus. Então, nós sabemos que ou é seno, ou é cosseno, ou é tangente. É uma relação só que a gente vai usar. Mas qual delas será? Vamos analisar olhando o 45. Sei que essa daqui é a hipotenusa. Ele não falou nada da hipotenusa, então esquece. Ele deu o quê? Essa medida de um cateto e o x que é um cateto também. Se esse aqui é hipotenusa, aqui só podem ser os catetos. Mas que cateto é? Então vamos lá. O cateto que está na frente, o x está na frente, o x está do lado oposto. Então, esse x aqui é o cateto oposto. Esse 40 que está do lado do 45 também é um cateto, é o cateto adjacente. Então, toda vez que tiver cateto oposto, cateto adjacente, toda vez que tiver coca é tangente. Então, no caso, tangente do ângulo de 45 graus. Vamos fazer aqui. Então, a única relação que dá para usar aqui é a tangente de 45 graus, que é a coca. Coca. Gente, nunca coloca assim, tá? É só o zerinho ali, é grau, tá bom? Muito bem. Tangente de 45 tem que ser dado no problema, que a gente não viu ainda a tabelinha. Tangente de 45 é 1, tá? Então, no lugar dessa tangente de 45, você coloca 1. Cateto oposto, sempre olhando para o 45. Cateto oposto é o x. E o cateto adjacente é o 40. E multiplica em cruz, tá? X vezes 1 dá x. 1 vezes 40 vai dar 40 metros. Coincidência, tá, gente? 40 metros.
Então, toda vez que ó, já grava aqui, tangente de 45 é 1, a gente vai ver na tabela, tá? Tangente de 45 é 1. Então, mais pra frente, nas outras aulas, nós vamos aprofundarmos mais um pouquinho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, é uma matéria, assim, muito importante, tá bom? E continue fazendo as atividades. Estamos já na reta final, gente. Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos. Até a próxima aula.